Pessoal, vamos falar sobre as manifestações que aconteceram no final de semana. Aliás, estão acontecendo desde o dia da eleição. O povo não parou, ninguém aceitou Lula como presidente, a verdade é essa. E estão muito justos nessa reivindicação. O Lula é um ex-condenado, um cara que estava envolvido em corrupção. Realmente é muito estranho sequer esse cara poder ter concorrido à eleição. Então eu entendo perfeitamente o motivo das manifestações e acho que são positivas também dentro de alguns parâmetros. Mas vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Nação Libertária, Lucas.Sul e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as manifestações não pararam não, tá? Hoje também está tendo manifestação. Isso daqui, ó, os caminhoneiros chegaram lá a Brasília ontem lá para protestar contra a eleição. Um monte de gente esperando lá no Comando Militar do Sudeste. Além de Brasília, também teve manifestações em vários lugares, né? Dá para ver aqui o pessoal aqui no Comando Militar aqui no Rio de Janeiro, né, que já tiveram aqui também, coisa e tal. Vocês sabem minha opinião sobre negócio de Forças Armadas, eu não sou favorável a isso, mas eu sou favorável às pessoas protestarem de forma pacífica. Eu acho perfeitamente razoável protestar pelo que você quiser, mas o mais bacana é que justamente a imprensa, como está com risco de ser amordaçada pelo Xandão, o Xandão não está aceitando nada que seja, que mais do que levemente questione o resultado da eleição. O pessoal tem sido muito mais ativo aqui no Twitter. Você encontra inúmeros vídeos das pessoas publicando aqui. Ó, isso daqui foi no dia 11, desculpa, no dia 6/11, aqui está a data em formato americano, né? Então aqui o pessoal, aqui no Comando Militar Leste, coisa e tal. Aqui também, aqui em São Paulo também, Paulínia teve uma carreata de caminhões, caminhonata, é isso? Não sei como seria o nome, né? Belo Horizonte também cheio de gente. Tudo isso no dia 6, ó, muita gente mesmo protestando contra o resultado das eleições. Juiz de Fora, Niterói, Marechal Cândido Rondon, no Paraná, o QG lá de Brasília, né, o Quartel-General de Brasília. Enfim, dá para ver muita gente aqui mesmo, olha só. Até no Nordeste, aqui em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste, onde Bolsonaro teve relativamente poucos votos, ainda muita gente protestando contra a eleição do Lula, né? E aqui está o pessoal também, Itajaí, Santa Catarina, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, São José do Rio Preto, em São Paulo, realmente muita gente em todo lugar, Porto Alegre, Ribeirão Preto. Olha só, estou para te dizer que em termos de número de lugar, não estava nem assim nas manifestações de 7 de setembro. As manifestações de 7 de setembro aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo foram grandes, mas não tinha em tantos lugares quanto aqui. Olha só, na aldeia indígena em Cuiabá, em Mato Grosso, Maceió, Alagoas, Florianópolis, Uberlândia, Campinas. Isso daqui é em Hamamatsu, no Japão, né? Ou seja, os brasileiros que moram no Japão fazendo protesto lá também. Cambridge, Massachusetts. Times Square, em Nova York. No mundo todo, o pessoal protestando contra o resultado da eleição. Realmente impressionante. Está aqui, ó, de novo, o protesto lá na Times Square. Aqui mostrando novamente a manifestação aqui no Comando Militar Leste, aqui no Rio de Janeiro. Isso daqui foi uma outra caminhonata, né? Não sei como é que seria o termo correto disso. Uma carreata de caminhões entre Sorriso e Cuiabá, no Mato Grosso. Aqui os protestos em São Paulo, também muito grande aqui, a quantidade de gente aqui, ó, protestando em São Paulo. E o pessoal lembrando aqui que é impressionante como a mídia tradicional tem falado pouco sobre isso, né? E de fato, a mídia tradicional tem falado muito pouco sobre isso. Um dos motivos é isso daqui, ó. O Marco Sintra, ele não é bolsonarista, né? O pessoal está colocando que como se ele fosse bolsonarista e coisa e tal. Não, o Marco Sintra, ele já foi secretário da Receita Federal, até do governo da Dilma, e não tem esse negócio de ser bolsonarista de jeito nenhum. E o que ele fez foi uma pergunta. Ele perguntou, pô, mas não tá estranho esse negócio da eleição e coisa e tal? Achei um absurdo aquilo. É aquilo que eu falo para vocês. A minha visão dessa história é inútil mesmo questionar a questão de urna eletrônica. É inútil. Sempre falei isso para vocês.
Primeiro, é prejudicial para o próprio candidato, ou seja, você ficar falando sobre isso vai, na verdade, dificultar eleições mais para frente do Bolsonaro. Segundo, que não tem jeito, pelo fato de haver o sigilo do voto, sempre o TSE vai ter uma explicação para qualquer disparidade nas urnas. Você sempre vai ficar com a mesma situação. Ah, olha que estranho aqui, não sei o que lá, tá estranho, não sei o que lá, mas não tem como provar nada porque tem o sigilo do voto. Até se, por hipótese, alguém que seja de uma sessão que foi zerada, que teve 0 votos para Bolsonaro, se essa pessoa vier e falar, não, mas eu votei no Bolsonaro, isso prova? Não, não prova. A pessoa pode estar mentindo. Não tem o registro, não tem a ligação de que ela efetivamente fez o voto ali, não tem o sigilo do voto, impede que você tenha qualquer comprovação de fraude. É o que eu estou dizendo. Esse tipo de protesto é inútil. Vocês vão brigar, e não vão sair do lugar, não vão conseguir nada além disso. Agora, eu acho um absurdo também essa censura que o Alexandre de Moraes está fazendo. É o que eu falei para vocês. Acho errado o questionamento? Acho. Mas acho que todo mundo tem o direito de questionar o que quiser. Podem questionar o que quiser, deveria poder se discutir o assunto, deve-se poder falar sobre o assunto à vontade, quanto o tempo que quiser. Manifestações do tipo que estão fazendo aqui, eu acho lindo, eu acho ótimo. E, inclusive, acho muito importante mesmo, porque isso mostra para o PT que ele achou que tinha fechado um ciclo de 2013, que o pessoal estava contra o PT, mas agora acabou. Não, o pessoal vai continuar contra o PT. Isso é positivo por vários motivos. O PT já está falando que não vai ter PEC de transição. Por que ele está falando isso? Você acha que eles mudaram de ideia rápido assim? Não, é porque eles perceberam que os deputados no Congresso não vão querer aprovar a PEC de transição. E por que os deputados não vão querer aprovar a PEC de transição? Porque eles estão vendo o povo na rua, estão vendo que o povo não aceita o Lula, eles não vão querer estar associados a esse governo do Lula. Isso vai dificultar a vida do Lula. Vai impedir o Lula de governar? Não, não vai impedir, mas vai dificultar a vida dele. E isso já vai ser ótimo, já bota um freio nele, já limita o que ele consegue fazer no mandato dele. Se esse Congresso agora, que ainda não é o Congresso mais à direita que foi votado nas últimas eleições, já está querendo sacanear o Lula, já não está querendo embarcar nesse governo Lula, imagina do ano que vem que é ainda mais focado nisso, né? E, então, de novo, acho um absurdo a censura que o Moraes está fazendo contra o Marco Sintra e contra várias outras pessoas. Tem vários perfis bolsonaristas aí que estão censurados e coisa e tal. E, aliás, eu vou falar até um negócio para vocês. Olha a preocupação desse pessoal. Com os bolsonaristas, eles bloquearam o perfil. Com o Marco Sintra, eles foram além. Eles bloquearam o perfil e mandaram ele prestar depoimento à Polícia Federal. Segundo aqui, após ter levantado suspeita sobre as urnas eletrônicas. Não, ele não levantou suspeita, não. Ele fez uma pergunta, ele perguntou uma coisa. E, né, a resposta é muito simples, só o pessoal do TSE responder, não precisa prender o cara por isso, né? Agora, por que eles foram tão rigorosos com o Marco Sintra? Exatamente porque ele não é um bolsonarista. Isso é que preocupa eles. No momento que esse argumento todo que está circulando sobre as urnas começa a atingir até as pessoas que não são bolsonaristas, aí o pessoal fica preocupado. Aí que realmente eles se veem numa situação complicada, né? E de fato isso se torna um problema para eles. Não porque vão conseguir provar alguma coisa, não tem como provar. O que eu falei, o sigilo do voto impede provar fraude na eleição. Não tem como provar fraude na eleição. Então sempre vai ficar o pessoal apontando um monte de coisa estranha e nunca tem prova de nada, acaba não dando em nada isso daí. Mas isso não quer dizer que a manifestação não sirva para nada, ao contrário, como eu falei, a manifestação mostra para o Lula que não tem esse papo de que não, agora acabou e coisa e tal. Não, agora a gente vai continuar protestando contra ele, né? E o pessoal já está começando a pensar em alternativas mais fora da caixinha, né? Estou revivendo a Covid já, ó. Alta de casos positivos pode indicar nova onda de Covid. Não seria estranho eles decretarem um lockdown agora nos próximos meses, só para poder acalmar o pessoal? Olha o que eu falei para vocês lá atrás com a questão da Covid. O pessoal, não, mas eles fizeram lockdown, mas depois levantaram o lockdown. E o que eu falei na época, não, uma vez que tiraram a sua liberdade, você nunca mais tem a liberdade. Agora, o que você tem é uma licença do governo para sair na rua. Se o governo não está gostando do jeito que você está saindo na rua, não está gostando do que você está fazendo na rua, o governo vai lá e levanta o lockdown de novo e pronto.
Não duvide nada, o pessoal na China já fez exatamente isso, né? Fez uma coisa de Covid para acabar com o protesto, colocou o QR Code dos chineses lá vermelho para eles não poderem sair de casa para evitar um protesto contra os bancos. Não estranhe esse pessoal tirar a ideia do governo chinês, né? A esquerda. Eles estão desesperados, eles não têm o que dizer, eles sabem que com o pessoal protestando do jeito que está protestando, o Lula não governa. Ele vai estar lá, vai estar sentado na cadeira, mas não vai conseguir fazer nada. E é isso que é a minha expectativa para o ano que vem. Ah, mas os deputados vão se vender, mas não sei o que lá, os partidos vão se vender. Gente, não é assim. Vocês não estavam aqui em 2002, eu estava aqui em 2002, ou pelo menos muitas das pessoas que me ouvem não estavam aqui em 2002. Cara, na época foi totalmente diferente. O Fernando Henrique Cardoso entregou o governo para o Lula. O Fernando Henrique Cardoso queria eleger o Lula. Ele fez força para eleger o Lula. Então, no final das contas, o pessoal falou, então deixa, não tem... Ninguém protestou contra o resultado da eleição em 2002, ninguém foi contra o Lula, ninguém fez nada demais. O Lula teve toda a liberdade do mundo para fazer o mal, para comprar os deputados e coisa e tal. Do jeito que está hoje, se o deputado está sabendo que ele está sendo vigiado, que o pessoal que votou nele está prestando atenção no que ele está fazendo. Se ele começar a fazer acordozinho com o Lula, ele se queima para a próxima eleição. É o que eu falo para vocês, já está o PL preocupado agora em trazer o Zema para o PL, olha que coisa positiva, seria uma ótima novidade dentro do PL, aglutinaria a força da direita em cima de um nome que mesmo que... Eu ainda acho que o Bolsonaro seria o nome mais forte da direita para 2026, mas certamente vão tentar tornar ele inelegível, fazer maldade com o Bolsonaro. Mesmo assim, a gente teria um nome forte para concorrer em 2026, que seria o Zema. Acho uma coisa excelente se for nesse sentido, né? Então, o que eu quero dizer aqui é isso. Esses protestos são muito bem-vindos. No final das contas, são muito justos. Eu preferia que o motivo dos protestos fosse alterado. Na minha visão, as principais pautas que o pessoal coloca, a questão das urnas e intervenção militar, são pautas que eu, infelizmente, não vou abraçar. Mas protesto contra a PEC de transição, protesto contra o Lula, isso é contra o Lula, a gente não gosta do Lula, não queremos o Lula é um condenado que não deveria nem estar concorrendo. Outra coisa que o pessoal não está falando, protesto pedindo a impugnação do Lula. O Lula não prestou contas da campanha de 2018, vocês lembram disso? O Lula foi candidato em 2018, é que o TSE impugnou. E aí entrou o Haddad no lugar dele, mas a prestação de contas do Lula de 2018 ela está falha. Isso quer dizer que o Lula não poderia ter se candidatado esse ano. Ele ainda pode ser impugnado por isso, pela prestação de contas de 2018. Recentemente o PT pediu para adiar o julgamento disso, mas o julgamento vai ter que acontecer. Eu acho que seria muito importante o povo manter a pressão, porque mesmo que não vai ter, gente, não vão rever o resultado das urnas, não tem isso. Mas eles podem impugnar o Lula. E se impugnar o Lula, o que acontece? O mais provável, aí vai depender da decisão do TSE, é o Alckmin assumir a presidência. Aí, meu amigo, vai ser um impeachment só para botar o Arthur Lira, que já é do grupo do Bolsonaro, como presidente. Olha que beleza, vai ser, molinho ano que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.